Ele queria ver os publicanos, os romanos, todo esse povo que tem trazido opressão para os pobres, serem derrotados. Não precisava nem morrer, é só ser expulso da minha cidade. Eles estavam dominando, eles estavam entrando, achando que é a casa dele. Não, eu quero minha casa de volta, eu quero minha cultura de volta, eu quero minha liberdade de volta. É isso que João Batista queria, que o povo fosse liberto dessa opressão. Mas ele olhava e não via nada. Aí veio aquela dúvida. Pergunta lá para Jesus: cadê a carruagem de fogo? Cadê o exército para destruir tudo? Cadê a justiça? E aí Jesus ouviu a pergunta. Olha só, Jesus não deu a resposta em imediato. A palavra fala que João Batista enviou, e Jesus ouviu, e aí naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas doentes, de sofrimentos e de espíritos malignos. Doenças, de sofrimento e espíritos malignos. Às vezes você está doente, dorzinha no joelho, glória a Deus, Jesus cura. Às vezes você tem uma diabetes, glória a Deus, Jesus cura. Às vezes você tem uma enfermidade, uma dor de cabeça, glória a Deus, Jesus cura. Mas tem coisas que a gente não consegue ver. Sofrimento interior no seu coração, uma angústia, uma tristeza dentro do seu coração. Não há dipirona que funcione, não há Dorflex que funcione, não há Torcilax que funcione. É só Jesus. Só Jesus pode tratar essa dor que aí ninguém vê, só você sente. Jesus é a cura, por isso que ele está falando nesse versículo, pessoas de doenças, de sofrimento e de maligno espiritual, sofrimento de pessoas falando mal, de pessoas trazendo palavras de peso contra a sua vida, de pessoas achando que você não está nem aí para a situação e te apontando e te julgando, e você buscando em Deus. E você cortando cebola só para disfarçar o seu choro verdadeiro. Eu estou chorando aqui não é por causa da cebola, mas eu vou disfarçar para falar que é a cebola. Mas na verdade você está chorando por causa do sofrimento dentro do seu coração. Eu falo mulher, eu falo homem, todas as palavras de peso que foram levantadas contra você nessa semana está caindo por terra em nome de Jesus. Porque a palavra verdadeira, a palavra que traz vida, a palavra que traz cura, é a palavra de Deus e ela está aqui. Se você buscou, você está sendo curado. Se você não buscou, você está sendo curado agora porque você está ouvindo. É o sofrimento. E aí tem os espíritos malignos. Os dons de cura é o único dom, né, em 1 Coríntios 12, é o único dom que vem no plural, dons de cura. Porque o dom de cura vem para curar a enfermidade física, o sofrimento no coração, as feridas emocionais e também os espíritos malignos, que vêm para confundir a sua mente. Ele vem para te tirar do eixo, ele vem para trazer mentiras para você, como eu disse semana passada. Satanás ele vem com mentiras. Ele é sujo. Ele vem com mentiras. E se você está no centro da vontade de Deus, se você está fazendo a vontade do Senhor, glória a Deus. Aí vai vir o bem abençoado Satanás com seus demônios para trazer mentiras para você. E você tem que permanecer. Resista e ele fugirá de vós, a palavra fala. Resista, ou seja, o Senhor não está falando, você está no centro da minha vontade, então Satanás não vai ter ação contra você. Não, vai ter ação sim, vai ter um agir dele contra você. Mas o Senhor fala, resista e ele fugirá de vós. Vem aqui, da visão. Fica aqui. Eu estou aqui, né? Toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, me empurra aqui. Vai me empurrando. E eu lembro, não, fica me empurrando.
Fica, permanece. Isso. Eu estou aqui lendo a palavra. Em nome de Jesus, Satanás. Você não tem força sobre mim. Em nome de Jesus. É segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta, é sábado, é sexta, é domingo, é todos os dias. Resista, resista. Satanás vai perdendo as forças. Vai embora. Não, vai para lá, vai para lá. Vem para cá não. Aqui você não entra não. Vai para lá, vai embora, tchau. Por quê? Ele veio por um caminho, mas ele não vai voltar pelo mesmo caminho, ele vai por outro caminho. Por um caminho ele veio, mas por 7 ele vaza da sua vida. Então é todos os dias, ele vai vir. E glória a Deus, porque se ele não vir é porque você está andando com ele. E se ele não vir, é porque você está dando razão para o seu eu, para a sua vontade, como eu disse semana passada também. Aí você está aqui, né, segunda-feira, cheio de fome, de vontade de conquistar as coisas. Vou fazer acontecer. E aí vem um vento, vem um vídeo, vem uma tristeza, uma angústia dentro de você. Satanás não trouxe, é uma lembrança. E aí você para, desiste. Satanás nem teve força para vir contra a sua vida. Mas se ele veio essa semana, é porque você estava no caminho certo. E você tem que permanecer. Se ele se levantou contra você, é porque você está no caminho certo. Se teve alguma coisa dentro da sua casa, que você fala, cara, é o Satanás, dá glória a Deus, porque você está no caminho certo. É perseverar. Por quê? Ele vai fazer de tudo para te parar, para você não conquistar aquilo que o Senhor tem reservado para você. Porque daqui está saindo promessas, daqui está saindo profecias. E não é de pouco não. É para ser cabeça e não cauda, é para estar por cima e não por baixo, é para ter, para dar. Eu quando comecei a entender a palavra do Senhor em relação a sonhos, eu falei, meus sonhos já são muito loucos já. E o Senhor vem fazendo mais loucura, porque Ele fala que o nosso sonho ainda é pequeno, perto do sonho que Ele tem para nós. A nossa vista não consegue ver aquilo que Ele tem, eu consigo contemplar algo que o Senhor me deu. Mas a visão dele é muito melhor, é muito maior. Eu falei, mano, se eu sou já esse louco de sonhar dessa forma, eu falei, e é pequeno esse meu sonho, eu vou parar de sonhar, porque... Mas Ele não quer que você pare de sonhar, continue sonhando, porque os sonhos que você tem, que é para o reino de Deus, não são os seus sonhos, são os sonhos dele. Antes eram os seus sonhos, mas você conheceu a graça, e a graça agora você quer compartilhar. E todos esses sonhos que estão vindo sobre você, sobre a sua vida, é para você abençoar outras pessoas. É um sonho que veio de Deus. Então não é um sonho só para te abençoar, é um sonho que vai abençoar outras pessoas. João Batista, ele tinha levantado ali uma muralha, e ele precisava ouvir, e ele ouviu. Romanos 10, 17, a fé vem de ouvir. Vamos ler, para não ficar só nas minhas palavras. Abre aí, Romanos, vai conseguir colocar na telinha? Ó, o Gustavo aí, ó, na telinha. O Gustavo veio de boné, ele tirou o boné. Eu falei, ó, Gustavo de boné, nunca vi no culto de boné. Glória a Deus. Aí ele tirou o boné, deixou o boné ali, eu falei, agora eu vou pregar de boné. Ó, 10, 17, né? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O Senhor Jesus já sabia disso. Fala para João. Ele vai ouvir o que eu estou fazendo. Muitas pessoas estão sendo curadas. Curadas de doenças, sofrimento, espíritos malignos. Deus deu muita visão aos cegos. Cegos mesmo. Mas hoje você não é cego, mas o Senhor está abrindo a sua visão ainda mais. O Senhor está tirando as escamas que Satanás colocou durante a semana na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, da sua família. Porque a luz de Cristo que está em você vai ser tão forte que vai quebrar as escamas que Satanás colocou na visão de outras pessoas. Você está sendo liberta hoje da cegueira espiritual, e outras pessoas através de você vai ser liberta também. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas.
Então, Jesus falou, ó, vai lá, fala para ele, porque quando ele ouvir, ele vai ter fé. Ele ouviu, teve fé e morreu, né? Porque ele cumpriu o seu propósito. Você não vai morrer. Isso que veio contra a sua vida não é para a morte, porque ainda tem um propósito para ser cumprido na sua vida. Paulo morreu, pendurou sua chuteirinha lá, pendurou, né, a sua capa, combateu um bom combate, glória a Deus, morreu. Pedro morreu, mas todos eles cumpriram o seu propósito. Então, o que você está passando, não esquenta, não vai ser para a morte, vai te ajudar a você cumprir o seu propósito. Então, Flávio, então quando eu cumprir o meu propósito, eu vou morrer? Não, você não vai morrer. Você vai deixar um legado para o seu filho, vai deixar um legado para os seus discípulos. Não morre você, vai continuar. Até o pastor mais velho que existe, ele continua o seu propósito. Por quê? O propósito seu é anunciar o evangelho, até que ele não veio. E aí quando ele vir, glória a Deus, bora para a eternidade. Mas enquanto ele não vir, vamos continuar seguindo o propósito, que é pregar o evangelho, até que ele venha. Então o pastor mais velho que está aposentado, ele continua pregando ainda. Não para, né, desse jeito que a gente está trabalhando, ativamente assim. Mas aonde ele vai? Ele vai na padaria comprar um pão. Ele está pregando o evangelho para o caixa. Ele vai tomar um sorvete na praia, nas férias. Ele está pregando o evangelho para o sorveteiro. Os netinhos dele lá, vindo, brincando. Ele está pregando o evangelho para os netinhos. Então não para. Por quê? A promessa é até que ele venha. Então não esquenta, você não vai morrer. Você está sendo preparado para algo. Jesus falou, fala para ele lá, que quando ele ouvir a palavra de Deus, as muralhas vão cair. A prisão que ele está passando ali vai fazer sentido para ele. Porque não é pela força do homem, é fazendo a vontade do Senhor. É a vontade de Deus. Então, cara, glorifica o Senhor. Se você tem uma igreja, que você tem um líder que possa levar uma palavra, que possa orar pela sua vida, porque no momento de dificuldade que você tem alguém para levar uma palavra, como foi esse homem aqui, ó, que levou a palavra para João Batista, a palavra que veio de Jesus. Então ele ouviu, aqueles dois discípulos ouviram a mensagem de Jesus e levaram a mensagem de Jesus para João Batista. Eu estou ouvindo aqui a mensagem de Jesus, estou levando a mensagem para você, para que aos seus olhos você venha ter fé, para que você venha continuar e permanecer. Amém? Glória a Deus, Davi. Nunca duvidei, Davi, que você viria hoje. Então, ó, 5 chaves aí para você, ferramentas, né? 5 chaves para você conseguir derrubar as suas muralhas, em nome de Jesus. 5 chaves aí para você. Primeira chave, eu acabei de falar, a palavra de Deus, né? A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Foi com uma palavra que Jesus curou o servo de centurião. Semana passada, e outras ministrações também. Só uma palavra, Jesus. Você nem precisa se incomodar. Não saia do seu lugar, não saia dos seus afazeres. Só uma palavra. Eu preciso só de uma palavra. É uma palavra. Você tem fé para isso? É uma palavra. Tem fé para isso? É uma palavra. Ou a sua fé está no seu dinheiro? Ou a fé está realmente no seu trabalho? É uma palavra. Você está falando, a fé não está no seu dinheiro, a fé não está no seu casamento, a fé não está no seu filho, a fé não está na estrutura onde você está sentado hoje, onde você está vivendo, que é a sua casa. A fé não está nisso, a fé está em uma palavra.
é uma palavra. Então a palavra de Deus, vai uma palavra, tá ruim, começou a pipocar dentro da sua casa, Satanás começou a usar as pessoas ao seu redor, uma palavra, vai para a leitura. Ou então manda mensagem para Dani, ou manda mensagem para mim. Fala, eu preciso da oração, eu preciso de uma palavra. O Senhor vai dar uma palavra para você. Quando você pegar o seu celular e mandar mensagem, na hora que eu ver, eu vou orar e o Senhor já vai dar uma palavra. Era essa palavra que você precisava, é essa oração que você precisava. Mas por causa do orgulho, não tem coragem de chegar no pastor, no líder, para falar essa situação real. E fica descontando tudo aonde? Nas pessoas que estão ao seu redor. Só precisa de uma palavra. E você não busca essa palavra. Então, em nome de Jesus, todo orgulho hoje, tudo que impede você hoje de buscar essa uma palavra, está sendo quebrada na sua vida. Em nome de Jesus, está sendo quebrada na sua vida. E você, em nome de Jesus, vai ter essa consciência de que você, às vezes, fere as pessoas, como às vezes eu firo a Dani. Porque ela está mais próxima de mim, então eu falo, não vou descontar em vocês. Aí quem está lá do meu lado? A Dani. E às vezes eu trago problemas da igreja para dentro da casa. Quem sofre? A Dani, a pastora Dani. E aí eu tenho que ir sempre ir lá. Me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Aí vem o Espírito Santo e ela também fala, mas toda vez é a mesma coisa. A gente tem que se controlar, a gente tem que ter essa fé de confiar no Senhor. E no momento que vir uma tribulação, no momento que vir uma tempestade, no momento que Satanás começar a usar situações, pessoas que vêm contra você, vem uma palavra de Deus falando, se está vindo sobre você, você está na posição certa, você está aonde o Senhor gostaria que você estivesse, então resista, que Ele vai fugir de você, e Ele vai fugir dos seus familiares, Ele vai largar a sua vida, e vai largar a mente daqueles que estão sendo usados para te afrontar, em nome de Jesus, e eles vão pedir perdão para você, porque eles não vão reconhecer o erro sozinho, eles vão conhecer o erro através do Espírito Santo, através de Deus, que foi usado através de você, porque você permaneceu fiel ao Senhor, você não debateu, você não quis se justificar, porque ele fala no final aqui, ele fala no final onde eu li, cadê? Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Quem é a sabedoria? O princípio da sabedoria, o temor a Deus. Sabedoria é o Senhor. A sabedoria é o próprio Jesus. Então a palavra de Deus vai te ajudar até a ter fé para derrubar as muralhas. Então se liga só que metade do muro já se foi. Já foi embora já. Você já está vendo já o sol raiar já, brilhando na sua vida. Outra chave para você derrubar a sua muralha, que vem através da palavra, é a fé. Permanecer, né? A ministração de ontem da Cat sobre permanecer, que Daniel na cova de leões, ele estava lá na cova de leões, ele estava sendo preparado para a cova do leão, dos leões. Veio um decreto na vida dele não orar mais. Fizeram isso de sacanagem mesmo, queria pegar ele, porque os homens que olhavam Daniel sabia que 7 horas da manhã, não mostra o horário, né? Fala que ele orava de manhã, tarde e noite. Mas 7 horas da manhã ele estava orando. E podia acontecer tudo. Ninguém tirava Daniel desse horário. 7 horas da manhã estava lá ele orando. Eu imagino os caras indo 7 horas da manhã, Daniel! Ô Daniel, estamos atrasados, Daniel! 7 horas da manhã, vamos Daniel! Daniel nem respondia. 1 hora depois Daniel saiu, o que foi? Estava orando. Caramba, todo dia, 7 horas. Aí 12:00, Daniel de novo, orando. Aí 6 horas da noite, na viração do dia, eu creio que ele, Deus já
já tinha ministrado no coração que 6 horas ele vinha ter com o homem. Né? Para quem lê a Bíblia, né? Adão tinha encontro todo dia na viração do dia com Deus. Aí eu imagino Daniel, 6 horas também. Ó, tenho que ir embora, porque é o momento da minha oração. 6 horas eu tenho que estar em casa. Se não desse, estava lá no palácio, 6 horas, 6 horas eu tenho minha oração, ninguém incomodava. Então era 7, era meio-dia, era 6 horas, ele batia o cartão. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E os caras sabiam que ele era fiel a Deus. E eles tentaram de todo jeito pegar Daniel nisso. Então foram lá, investiram no rei, prepararam uma armadilha para Daniel. Falaram, rei, vamos proibir que os homens venham buscar outros deuses, que os homens venham buscar só o Senhor. Então faça um decreto, e quem descumprir esse decreto aí, quem for contra esse decreto aí, vai para as covas dos leões. E aí o rei foi lá, não, beleza, vamos lá, carimbou. 7 horas da manhã, lá rei, tá orando, mesmo com o decreto, desobedecendo as tuas ordens. Manda chamar, quem? Daniel, infelizmente vou ter que colocar você na cova dos leões. E Daniel suportou isso. Ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo meio aos decretos do homem. Na cova do leão ele permaneceu uma noite. Foi salvo. Quando os homens abriram a cova lá, o rei gritou, Daniel, se o seu rei, se o seu Deus te livrou da cova do leão, da boca dos leões, dá um glória a Deus aí. Não falou isso, né? Em outras palavras. Aí o Daniel lá, esquenta não, rei, tô bem aqui. Espera aí que eu tô saindo aqui, eu tô dando os últimos tchau aqui, né? Me despedindo dos leões aqui que a gente estava brincando. E aí o rei foi lá, colocou os caras. E os caras não duraram nem um segundo. Os leões estavam morrendo de fome. Comeram todo mundo lá. Né? Aqueles caras que tentaram pegar Daniel. O que eu quero dizer é que o Senhor estava preparando você para algo grande. Mas antes vai ter uma aprovação. Qual é a sua cova de leão que você está passando hoje? Qual é a sua fornalha que você está passando hoje? Essa é a prova. E o que aconteceu depois? O decreto foi quebrado. Então a prova que você está passando hoje, a cova de leão que você está vivendo hoje, se você permanecer e resistir, decretos, maldições hereditárias estão sendo quebradas na sua vida. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. A maldição de pedinte, a maldição de você não ter nada, não ter algo próprio na sua vida, na sua família, a maldição de você querer, seu avô tentou ser cabeça, ser empresário, seu pai tentou ser empresário, você está tentando ser empresário, não consegue. Essa maldição de não conseguir está sendo quebrada hoje, em nome de Jesus. Todo esse decreto, essa maldição está sendo quebrada na sua vida hoje. Por quê? Porque o Senhor está te dando força para você resistir na cova dos leões, para você resistir dentro da fornalha, queimando lá, e você caminhando com Jesus, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei louquinho para ver um churrasquinho, ele olha lá para dentro, os 3, e aí fala, tem 3, mas não foi, tem 4, mas não foi 3. É que Jesus estava com eles, assim como Jesus está com você. É a visão quebrada, você tem que ver. Jesus está falando para você, pela palavra você vai ter fé, e por essa fé você vai conseguir resistir todas as tribulações, todas as ofensas, todas as perseguições que vêm sobre a sua vida. Você vai permanecer em nome de Jesus, e através da sua oração, da sua intercessão, dessa fé que o Senhor está te dando hoje,
esses decretos estão sendo quebrados, essas maldições estão sendo quebradas na sua vida, em nome de Jesus, amém? A incredulidade levanta muralhas, a fé as derruba. Então, ó, metade da metade já foi derrubada já. É só pular, hein? Segunda chave, oração. A oração nos conecta ao poder de Deus. Nenhuma muralha espiritual resiste a uma vida de oração. Antes dos grandes milagres, homens e mulheres de Deus passaram um tempo em oração. Lembra, Daniel, acabei de falar? Orando 3 vezes ao dia. Não perdia um. É jogo da seleção brasileira, mas é oração. É bem na hora da oração. Glória a Deus, vamos para a oração. O jogo era 9 horas, 9h30. Na sexta-feira lá, né? Sexta-feira passada, essa sexta, né? Na IAPG lá estava culto de libertação, 8 horas. Não estava lá, adiamos o culto da oração ou o culto da libertação por causa do jogo da seleção. Não, teve culto, oração, busca. Quarta-feira tem jogo da seleção, né? Daqui umas 2 semanas, uma semana, né? Essa? Quarta-feira agora. Eu pensei que era semana. Culto às 8. O jogo é que horas? 7 horas. Mais 8 horas tem culto. Então, ou seja, 7 horas lá na APG, 7 horas vai estar os caras tocando lá. Eu conheço o pastorzão Robert. O Senhor está falando, prioridades. Quando você tem uma mente de reino, é prioridades. Tem que ter prioridade. É oração. Então tenha uma vida de oração. Você quer derrubar muralhas? Você quer quebrar decretos? Oração, meu filho. Oração, oração, oração. Tem que ter esse momento de oração. Nem que seja 10 minutos. Né, Cat? É oração. Deus, me perdoa, é 10 minutos, mas me perdoa, Senhor Pai. Em nome de Jesus, estou aqui, rendido aos seus pés. Tem que ser na igreja, porque o sacrifício é maior. E glória a Deus, é oração. Não importa. Não importa se chegou 10 horas, né? Glória a Deus, não pega essa unção dos meninos, não. Mas você veio, glória a Deus. Melhor do que se você não tivesse vindo. É isso, o Senhor está falando, dê prioridades. Começa uma vida de oração, começa a buscar. Essa é a terceira chave. Quarta chave, adoração. Como que foram derrubadas as muralhas de Jericó? Orando, buscando e adorando. Eles obedeceram uma ordenança do Senhor, adoração. Mas a adoração aqui, que eu gostaria de me aprofundar, é relação à adoração de sacrifício. Estava eu na quarta-feira e nós comentamos isso. Nós estávamos fazendo uma aula de start ali no shopping e comentamos, né, com o abençoado que estava comigo, sobre a oração, sobre a adoração. A primeira menção de adoração veio em Gênesis 22, quando Abraão estava com Isaac, levando ele para ser sacrificado, e falou para os servos que ele iria mais à frente adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor, a primeira palavra de adoração mencionada na Bíblia. Primeira vez que a palavra adorar foi mencionada na Bíblia. Até o Gu trouxe uma ministração em relação a isso. Então adorar está ligado em sacrifício. Não é só louvar, não é só cantar. Talvez você não louve, não cante, mas você está obedecendo a voz de Deus. Você está adorando ao Senhor. Você está sacrificando a sua vontade. Glória a Deus, você está adorando ao Senhor. Você não gritou, você não esperneou, você não quis se justificar. Glória a Deus, você está adorando ao Senhor. É a melhor adoração. Aonde, se tiver um degrauzinho da muralha sendo construída, com a adoração você dá um chute e ela cai. Mas assim, não cai um tijolinho, não. Começa a cair uma fileira inteira que estava se levantando. Porque você pensa assim, a muralha que está se levantando
é só uma muralha, né? Aqui, ó, pertinho, não? É a muralha na vida financeira, é a muralha da vida sentimental, é a muralha do emocional, é a muralha do profissionalismo, é a muralha da família, é a muralha dos seus filhos, é a muralha que vai gerar maldições, maldições e mais maldições. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você começa a ter fé, quando você começa a oração, quando você começa a ter uma vida de adoração, renunciando, sacrificando, todas essas muralhas são derrubadas. Não só as suas muralhas, mas a do seu marido, a da sua mulher, a dos seus filhos. Porque você é o exemplo dentro de casa, você é o exemplo fora de casa, você é o exemplo dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade. E através de você, outras vidas vão ver Cristo em você e vão conseguir derrubar as muralhas que eles mesmos se levantaram na vida deles. Por causa de você, a importância de você, que você tem hoje, em Cristo Jesus, nas mãos do Senhor. Sim, somos humanos, somos pessoas comuns, como João Batista. Mas através de você, através da sua vida de adoração, de renúncia, de sacrifício, você vai fazer coisas extraordinárias. Você vai sair do ordinário para fazer coisas extraordinárias. E isso só ouvindo a palavra, isso só tendo fé, isso só orando e adorando ao Senhor, não somente com palavras, com cânticos, mas com sacrifício, mas com adoração genuína dentro do seu coração. E a última chave, a obediência. Josué obedeceu uma voz, e Josué estava de luto. Josué, quando recebeu o cajado de guiar o seu povo, de guiar o povo de Deus, ele estava de luto. O emocional dele estava abalado. Isso está em mim, né? Porque foi tema do meu TCC e foi um dos pontos. E a gente fica abalado com muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Coisas emocionais vêm sobre nós, situações, problemas, palavras que abalam o nosso emocional. E a primeira coisa que nós sacrificamos é o quê? É o nosso devocional. O que pode te fazer você viver em paz e ter alegria, a fonte da sua paz, a fonte da sua alegria, é a primeira coisa que você se desfaz. É do seu devocional. Tem gente que não, tem gente que estava já com o devocional defasado. E aí tem uma tribulação que mexeu no seu emocional. E pela dor ele começa a buscar intimidade com o Senhor. E aí tem que ter constância, tem que permanecer. Mas nada impede dele cair novamente. Ele está lá firme com o seu devocional. Vem um abalo emocional novamente. Não deixe a sua intimidade com Deus. Busque, mesmo que você não queira. Mesmo que o seu coração esteja doendo, sofrendo, busque, porque a cura só vai vir através dessa santa e abençoada palavra do Senhor, que transforma, que consola e que confronta. Os 3 C: consola, confronta e... qual foi a outra palavra? Confronta, consola. Então é os 2 C. Porque ela edifica. Depois eu vou voltar na live para ver, né? A palavra, ela vem te confrontar, ela vem te discipular, ela vem te repreender, mas ela vai te curar. Então ela te cura, te consola e te confronta. Os 3 C, tá bom? Glória a Deus. Amém. Guardou as 5 chaves? Obediência. Obedece. Josué estava ferido, mas ele obedeceu. Ele pegou o cajado, foi lá e seguiu em frente. Abriu o Rio Jordão, atravessou com os meninos lá e foram conquistar a terra prometida. É isso que o Senhor quer. Deus vai curar o seu emocional. Deus vai curar o seu coração. Deus vai curar as feridas.
mas você tem que ir. E uma coisa ele prometeu: você não estará só, e eu estarei com você. Seja forte e corajoso. E é muito bom essa, é muito bom. Tá bom, vamos lá. Josué 1. Vai lá. Vou ler para vocês. Deixa eu achar aqui. Josué, cadê você? Ah, Josué. Não, Josué, você está aqui antes de Samuel. Aqui, ó. Oxi. Não tinha nem monarquia em Josué ainda. Seja forte e corajoso, mas eu gostaria de ler no 7. Olha só no 7, versículo 7. Josué 1, versículo 7. Tão somente seja forte e corajoso. Na minha está muito corajoso. Versículo 7. A minha é NAA. Põe aí, NAA. Consegue? Tá? Tá no NAA? Tá muito aí? Muito aqui, ó. Muito corajoso. Ó, tão somente seja forte e muito corajoso. Isso significa o quê? Esse muito. Vai vir coisa aí que você vai precisar de muita coragem para enfrentar, cara. Vocês vão ver a dificuldade que vai ser você conquistar a terra prometida. Você tem que ser muito corajoso. E você está sendo muito corajoso com essa situação que está acontecendo na sua vida hoje, porque vai vir coisa pior ainda, e você está sofrendo com essa situação ainda, hein? Então, seja muito corajoso. Olha no versículo 9. Não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Novamente, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Se Ele está falando para você ser forte e corajoso, é porque vai ter gigantes na sua vida, porque vai ter problemas na sua vida, e você vai precisar de muita força e muita coragem, mas eu estou com você. Ou seja, a minha graça te basta. Está passando por isso? A minha graça te basta. E eles conquistaram. E eles conquistaram a terra prometida. E você vai conquistar essa bendita terra prometida. Mas não vai ser fácil. Vai ter muita luta. E a força não vem de você, vem do Senhor. A sua coragem vai vir do Espírito Santo de Deus. E só lendo a palavra, e só tendo fé e uma vida de oração, e obediência ao Senhor, não tem outro caminho para nós. Para aqueles que estão ouvindo essa palavra, não tem outro caminho. Já era, você foi marcado, e não foi eu que te marquei, e não foi a igreja Ohana Id que te marcou, foi o próprio Jesus. E tudo isso aponta para quem? A palavra de Deus aponta para quem? A fé aponta para quem? A vida de oração aponta para quem? A adoração, o sacrifício aponta para quem? A obediência aponta para quem? Para quem? Para Jesus, não é a igreja, não é o pastor, é Jesus. Tudo isso você vai encontrar em Jesus. Então eu não estou falando para você dar ênfase na obediência, eu não estou falando para você dar ênfase no sacrifício, eu não estou falando para você dar ênfase na vida de oração, passar 2, 3 horas lá, eu não estou falando para você ir lá e ser um louco, fazer umas coisas doidas, por causa que você está dando ênfase na fé. Ou a palavra de Deus, lendo, não, a palavra de Deus, nem vou comer mais, a palavra de Deus, nem vou mais fazer academia, não, é a palavra de Deus, não, nem vou mais para o trabalho, é só palavra, não estou falando para você ficar que nem um doido dessa forma, eu estou falando para você, em Jesus você vai encontrar fome e sede de ler a palavra, em Jesus você vai ter fé, em Jesus você vai conseguir orar, em Jesus você vai conseguir abençoar as outras pessoas, em Jesus você vai conseguir sacrificar a sua vida, e em Jesus você vai obedecer. É em Jesus. Tudo isso que eu falei, essas 5 chaves, você vai encontrar tudo em Jesus. Resumindo,
você escreveu todas as 5, mas no final é só procurar um nome: Jesus. Em Jesus você vai encontrar todas essas chaves. É em Jesus. Tudo isso que eu falei de João Batista, todas as muralhas que ele levantou dentro da prisão, todas essas chaves que eu dei ênfase aqui, tudo isso se resume em Jesus. Então saia daqui buscando Jesus. Saia daqui buscando Jesus, e aí através de Jesus você vai compartilhar a graça que você vai receber, que se conecta na passagem que nós falamos semana passada. Em Jesus você vai conseguir compartilhar toda essa graça que o Senhor está dando na sua vida, porque é muita graça, é muito amor, é muita coisa que o Senhor vai colocar dentro de você, e você não vai conseguir guardar somente para você. Você vai querer compartilhar com a sua amiga, com o seu amigo. E se você não quiser compartilhar, as pessoas vão mandar mensagem: ei, compartilha essa graça comigo, eu preciso de você, eu preciso do seu abraço, eu preciso da sua oração. Ei, Senhor, Pai, mas eu estou de férias, eu não estou conseguindo ainda me conectar com o Senhor, nem as coisas da igreja eu estou fazendo. Ei, o Senhor não está ligando para o que você está pensando, está sentindo. Eu vou enviar as pessoas, porque elas estão precisando. Elas estão precisando. Você já sabe o caminho. Agora compartilhe isso que o Senhor já te deu, já faz tempo. Você já está nesse nível já? Quem está, dá um glória a Deus já. As pessoas estão te procurando e você nem tá se ligando. Eu acabo a minha ministração assim. Tudo isso você vai encontrar em Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quando Jesus, ele disse, está consumado, a maior muralha que existiu na nossa humanidade caiu. Quando ele disse, está consumado, nenhuma acusação há para você que está em Cristo Jesus. Está consumado. É só se arrepender, está consumado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, está consumado. Foi dito isso pelo teu filho. E através dele hoje nós recebemos cura. E através dele hoje, Senhor Deus amado, nós fomos libertos de toda a cegueira espiritual. Através de Jesus hoje, Pai, podemos ver, Senhor, muito mais além. Porque não é a nossa situação, não é na nossa força, não é com nossos olhos, Pai. É através de Ti, Senhor, que tudo vai acontecer. É através do Senhor que vamos ter força, é através do Senhor que vamos ter coragem. Tudo pede a seu Jesus, nos ajuda a derrubar muralhas de ídolos dentro de nós, em nome de Jesus. E da mesma forma que a palavra veio consolando, ela também veio te confrontando. E se você sentir-se incomodado com a palavra, glória a Deus, porque você está sendo liberto e curado. Porque é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Eu estou aprendendo. Hoje o Senhor está mudando histórias. Hoje o Senhor está virando páginas. Resista. Resista em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo pede o seu valor. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Glória a Deus.
pode nos dar. Para finalizar, tá tendo live, né? Pra gente fechar aqui. A muralha pode ser até grande, mas a cruz é maior. Não conseguiu derrubar a muralha? Vem pra cruz. Deixa que Jesus derruba para você. Vem pra cruz. A cruz é melhor e a cruz é maior do que essa muralha. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado e uma semana abençoada na pressão dos 3, em nome de Jesus. E vocês ficam aqui com a gente.